Finalmente vou falar de Gravity Falls. Assim, na Bíblia, Deus, né, ele é o dono do livro, né, e ele coloca o filho dele como protagonista. Ele insere alguém da família dele, né, alguém que ele ama dentro das histórias. E isso acontece em Gravity Falls, né, que o criador de Gravity Falls, ele meio que coloca um suposto eu dele, né, ele próprio e a irmã dele, é um pouco baseada na infância dele, porque ele e a irmã dele viajavam, né, por alguns lugares do interior dos Estados Unidos. Aí é interessante que o Dipper e a Mabel é um pouco baseados nos próprios criadores, né, de Gravity Falls. E, assim, o Maurício de Souza, ele já botou a filha dele, a Mônica. Então, isso é uma coisa muito normal em certas histórias. Eu já vi uma artista que ela coloca meio que, por assim dizer, ela e a família dela. É um pouco inspirado, né? Interessante. Que é claro, né? O Dipper, a Mabel e alguns dos personagens, eles representam certos seres, além dos criadores de Gravity Falls. O Dipper, ele representa, assim, os crentes, né, os cristãos, porque ele quer saber a verdade, ele quer saber quem é o autor do livro, e quando ele descobre, ele fica muito animado. E é muito legal esse episódio, quando o Dipper descobre quem é o criador dos diários. Ele quer descobrir a verdade, né? Então, o Dipper é o abelhudo. O Dipper, ele também lembra Deus, né? Porque ele já ressuscitou os mortos, né? E a Mabel perguntou assim pra ele: "O que que você fez?" Aí ele falou: "Eu ressuscitei os mortos", né? E é bizarro que nesse episódio, o Sus, ele é mordido por um dos zumbis que o Dipper ressuscitou. E o Sus, o nome dele significa Jesus, né? Tem um episódio que é revelado o nome do Sus, porque Sus é apelido. E também tem um episódio em que o Sus, ele troca de corpo com um porquinho da Mabel. E a palavra Jesus, o sus de Jesus no latim significa porco. E alguns cristãos ou algumas pessoas não gostam de chamar de Jesus, e sim de Yahusha, né, ou Yeshua, porque acreditam que o nome Jesus seria meio ofensivo, porque do latim, né, seria o sus significaria porco, então alguns acham ofensivo. E aí que eu acho bizarro, né? Que eu acho que o Sus está representando Jesus, né? Além desse personagem ele defender crianças, né? Tem aquele episódio lá, né? Que eles descobrem quem é o autor dos diários. E o Sus ele fala assim pro Stan. Que ele vai defender as crianças, né? O Dipper e a Mabel, né? Por mais que ele respeita o Stan, eu acho muito interessante. E o Dipper, ele já viajou no tempo junto com a Mabel. Então, é muito engraçado aquele episódio, né, em que a Mabel, ela reencontra o SUS do passado, ela ensina um negócio da máquina e o SUS do futuro ensina pra ela. Tipo uma coisa muito engraçada. E é bem interessante isso. A gente sabe que Deus, ele tem o poder de ressuscitar os mortos e a gente sabe que Jesus, né, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E também, né, João em Apocalipse, ele dá a entender que existe viagem no tempo, ou seja, Deus Pai, Filho, Espírito Santo tem esses poderes de voltar no tempo. Então, o Dipper, a Mabel, eles fazem esse tipo de coisa. E o SUS meio que tá com eles, só que o SUS não exatamente viaja no tempo, né, apesar que ele tá indicando Jesus. E é interessante que os personagens de Gravity Falls lembram muito os personagens de Camp Camp, naquela questão em que eles vão descobrir um segredo misterioso e eles meio que querem salvar as pessoas. É muito interessante. E também é igualzinho da vida real, né? Que o trio imbatível, Pai, Filho e Espírito Santo, eles querem salvar as pessoas e eles sabem os segredos de pessoas podres aqui na Terra. Tem aquele episódio em que o Dipper, ele vai atrás daquela sociedade secreta do olho cego. E ele descobre toda uma grande conspiração na cidade, né? O Dipper, a Mabel e o Sus e a Wendy, né? Que a Wendy, ela é a ruiva, então ela pode estar representando tanto Israel, o povo de Deus, né? E o velho, né? Porque esse ser, que é o velho, cara, eu não sei porquê, mas esse velho é importante. Porque se tá em Camp Camp, também tá aqui. Apesar que em Camp Camp é uma pessoa horrível e faz coisas erradas. E em Gravity Falls é uma pessoa louca. Em Gravity Falls, eu não sei exatamente se tem um indiano, se seria o Rob, né, o ex-namorado da Wendy, ou se, na verdade, seria aquela amiga da Wendy, essa garota aqui, que eu esqueci o nome. Eu não sei qual é a etnia dela, né. Já em Camp Camp tem o indiano, né, que seria o Max, e supostamente a Gwen.
Então, o Dipper, né, e os amigos dele vão lá, salvam todo mundo, né, e eles acabam com aquela sociedade secreta, né. Na vida real, o que parece ser essa sociedade secreta seria os Illuminati, né, e na vida real, o trio imbatível, eles sabem, e os crentes, né, o povo de Deus, sabem que eles realmente são do mal e controlam o mundo. E eles fazem as pessoas de tapados. E, obviamente, né, o inimigo do Dipper e da Mabel é o triângulo que tudo vê, né, o Bill Cipher, né, é bem interessante porque seria o símbolo de Satanás, né? E é bizarro, porque esse desenho Gravity Falls é da Disney. Então, provavelmente tem coisas subliminares? Tem. E é interessante que, tipo, eles colocam o SUS, ele trocando de corpo com um porco. E eu acho que seria algo ofensivo, sim. E é claro, né? Eles fazem o Dipper e a Mabel apoiaram o pecado, né? Por exemplo, crianças namorarem, o que é uma coisa errada. E a mesma coisa como o código Lyoko, né? Que tem esse negócio também de fazer com que crianças ou pré-adolescentes namorarem. Que eu acho que é uma coisa meio errada. O pior é a Mabel, né? Porque a Mabel, ela realmente ela quer uma porrada de homem. Ela quer muito homem. O Dipper também. Tem um episódio, né, que o Stan aconselha o Dipper a enganar, né, ficar com um monte de mulher e misericórdia. É engraçado, né, que eles tentam falar pro Dipper, ah, não, Dipper, você tá errado. Mas a Mabel também tá errada. E, obviamente, né, tem um simbolismo da Wendy, né, ela representar Israel. Então, Israel, né, na Bíblia seria a esposa de Deus. E a Wendy, né, ela pode ser o diabo disfarçado, né, porque ela é ruiva. Ah, Aline, mas ela também não poderia ser Deus? Poderia, mas eu não vejo tantas coisas assim na Wendy, sabe? A Wendy, ela tem mais o estereótipo, assim, sabe? De Davi mesmo. Que ela luta, ela é ruiva e ela tem um monte de irmãos. E tem episódios onde tem negócio de música. Tem alguns episódios relacionados à música. Ela não toca música, né, a Wendy, mas tem episódios relacionados à música que tem a ver com ela. É interessante. E ela tá nesses episódios, justamente, é estranho. Eu vou fazer a parte 2, né, do vídeo, porque o editor e o celular não vão aguentar muitos minutos, né? E eu tenho um vídeo sobre o cristal e o cristão e por que isso é importante. Então assistam. Cristal, metais e pedras preciosas são muito importantes na Bíblia. E a Wendy, né, como eu falei, ela representa Davi, talvez o diabo disfarçado, talvez Deus, mas geralmente é Davi ou o diabo, não sei. E essa questão dela representar o povo de Deus faz sentido, porque cristão rima com cristal, e o símbolo da Wendy é gelo, né? E gelo é uma espécie de cristal, e na Bíblia fala muito sobre cristal e pedras preciosas, e é importante. Por isso, assistam o meu vídeo, cristão ou cristal. É importante.